Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, a Epístola aos Hebreus. Nosso estudo nas Sagradas Escrituras começou no livro de Gênesis. Estamos avançando livro por livro nas terças-feiras. Chegamos a Hebreus. Vimos até então que o tema principal de todo o livro aos Hebreus é a excelência de Jesus Cristo. Jesus superior a tudo. E isto na sua própria pessoa, pelo que ele é, como o Filho de Deus, resplendor da sua glória e sua expressa imagem. E depois outras colocações mais da excelência de Jesus sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué. Na sequência, temos no livro de Hebreus a excelência de Jesus Cristo no seu sacerdócio. Quando vemos que Jesus, chamado para ser sacerdote por Deus, é numa outra ordem, não é na ordem de Arão, segundo a lei de Moisés. Mas Jesus já tinha sido chamado, colocado para ser sumo sacerdote, vamos dizer assim, antes da fundação do mundo. E mostrado para nós o modelo do sacerdócio de Jesus em Gênesis capítulo 14, quando temos o sacerdócio em Melquisedeque, ele sendo chamado sacerdote do Deus Altíssimo, um rei de justiça, um rei de paz. Observem, sacerdote e rei, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de justiça e rei de paz, mostrando uma ordem totalmente diferente. Depois vem a lei, que constitui o sacerdócio levítico, onde o sacerdócio levítico, na verdade, foi temporário, como um tampão num tempo para um propósito também restrito, limitado, até que viesse a plenitude do entendimento e da manifestação do projeto de Deus. Tanto que a palavra fala do sacerdócio levítico sendo retirado, tirado fora, para que houvesse a atuação plena do sacerdócio em Cristo Jesus. Por isso é importante entendermos que o templo em Jerusalém foi destruído para cessar de vez o sacerdócio levítico. Acabou mesmo, porque a própria lei diz que o sacerdócio levítico tem que ser ministrado lá em Jerusalém, no santuário de Deus ali. Não tendo santuário, não tem ministração, acabou-se o sacerdócio, porque agora o sacerdócio que temos está em Cristo Jesus. E agora essa excelência de Jesus Cristo numa nova aliança, onde agora ele é sumo sacerdote eternamente, colocado à direita de Deus e intercedendo por nós. Agora sim, sempre, continuamente. Lembrado todos esses pontos, passemos à frente. No livro existe o propósito do escritor de explicar a superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos, sobre Moisés e Josué. Também existe o objetivo de demonstrar que o ministério sacerdotal de Jesus é melhor que o sacerdócio levítico, e a nova aliança é melhor do que a velha. Demonstrar que a redenção divina anunciada no antigo concerto cumpriu-se pela vinda de Cristo e pelo novo concerto em Jesus. Lembremos que o novo concerto diz que nunca mais me lembrarei dos seus pecados, enquanto que no concerto do Monte Horebe, no deserto de Sinai, todo dia tinha que haver expiação de pecados, mostrando que o pecado não era vencido pelo sacrifício
e ministração através do sacerdócio levítico. Mas em Jesus, novo e eterno concerto, nova e eterna aliança. E termina o escritor numa série de exortações. Então o propósito dele era exortar os cristãos judeus a manterem firme sua confissão de Cristo. E aqui, em particular, cristãos judeus convertidos a Cristo Jesus. Era mais um ensino, mais uma orientação, um incentivo a abandonar a religiosidade e a lei judaica e crescerem e avançarem para o ministério em Jesus, que é espiritual. Por isso que Jesus disse à mulher samaritana: vem a hora, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Não é mais em Jerusalém, como também não é mais em Samaria, conforme ele disse para a mulher samaritana. Ou para cada um de nós, para servirmos a Deus, não é aqui nem ali. O que faz muita gente peregrinar de um lado para outro no mundo, no Brasil, por pontos chamados santos religiosos, com alguma bênção especial. Nada disso. Agora é em verdade e em espírito. Deus é espírito e busca aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Não é o local, nem essas quatro paredes. A reverência do lugar é porque aqui está sendo invocado o nome do Senhor Jesus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lugar de falar com Deus. Não é a parede que santifica o lugar, mas o nome daquele que é invocado, o próprio Senhor nosso Deus. O esboço do livro que nós apresentamos está em 3 partes. A superioridade de Cristo nos 4 primeiros capítulos até o verso 13. Depois a superioridade do sacerdócio de Cristo, capítulo 4, verso 14 até o capítulo 10, 18, assuntos que nós já temos discorrido. E o verso, ou a fase terceira parte, terceira sessão, as aplicações, exortações à perseverança, que vai até o capítulo 13, verso 17, que é o nosso assunto de hoje, e depois concluindo nos últimos versos. Observe que todo esboço que alguém coloca é só uma ideia, porque nenhum esboço se enquadra perfeitamente no raciocínio do escritor, a não ser que ele expusesse isso. Pelo que progressivamente nós vamos vendo que repete-se assuntos, lugares que são de ensino, são muitas vezes intercalados com exortações são repetidas, porque não existe uma mecânica no autor quando escreveu o livro. Nós é que procuramos fazer um esboço para podermos, vamos dizer assim, numa observação, ou num olhar, ou numa distribuição de tópicos, ver como um todo o livro, a carta que ali está escrita. Mas observem que todo livro tem que ter uma introdução, tem que ter um prefácio. E aqui não temos, que o autor já entra direto no assunto. É um livro totalmente diferente das outras cartas de Paulo, de João, de Tiago, Pedro, totalmente diferente. Muito bem, nós salientamos também que, à medida que estudamos, esses tópicos podem ser mudados, subdivididos, alterados, porque às vezes achamos colocações melhores. Assim, nessa terceira sessão que passamos a estudar, estamos colocando as aplicações, exortações à perseverança. Lembrando que poderia ser colocado, estava antes lançado, exortações ao amor, à fé, à perseverança, mas vimos melhor colocar aplicações em termos de exortações na perseverança. Passando à frente, tínhamos estudado até então, a sessão segunda, a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus,
E por último, o assunto do ministério de Jesus ser superior. E este ministério superior de Jesus tinha como palavra-chave a palavra melhor, porque repetidamente encontramos nos capítulos 8 até o capítulo 10, repetidamente a citação melhor, melhor. Assim, no início do capítulo 8, vai falar que a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus é superior a ele em seu ministério, porque está situado em um melhor santuário. Que santuário? O celeste, não é um santuário terrestre mais. Jesus não está em Jerusalém terrestre, Jesus está em Jerusalém celeste, assentado à direita de Deus Pai. Que mais? Baseado no melhor concerto, um concerto que é eterno, e também realizado mediante um melhor culto, porque não é um culto que se repete a cada dia por causa da sua própria fragilidade, mas é um culto que o próprio Jesus ofereceu ao Pai, entrando na sua presença, cumprindo a sua vontade. Lembremos que no culto, no santuário terrestre, os sacerdotes, até mesmo o sumo sacerdócio, começando mesmo em Arão, ele não entrava no lugar santo da presença de Deus. Isso só fazia uma vez por ano. E o povo, onde estava? Lá fora. O povo estava lá fora. Mas depois vimos também que o ministério de Jesus é cumprido mediante o melhor sacrifício, porque não foi oferecido a Deus um animal inocente, sem entendimento, mas Jesus se ofereceu a si mesmo, a vida dele, para resgatar as nossas próprias vidas. E Jesus é mais do que excelente, porque tudo que existe foi criado por ele e para ele, e ainda existe sustentado por ele. Então, um sacrifício que não tem como qualificar de tão excelente que é. Passando então ao capítulo 10, verso 19, já podemos estar mais perto do verso que vamos estar acompanhando. Nessa terceira sessão, as aplicações. O autor vem falar nisto, colocando exortações à perseverança. Aí podemos abrir como que para compreender melhor a perseverança no âmbito da salvação, um subtítulo. Um segundo subtítulo no âmbito da fé, é o capítulo 11. Ainda exortações à perseverança no âmbito da resignação, da renúncia, da aceitação do plano de Deus. E o quarto subtítulo no âmbito da santidade, o que Deus requer e a condição para chegarmos a Deus. Assim, passemos ao estudo. No nosso esboço, terceira sessão, as aplicações, exortações à perseverança no âmbito da salvação. O verso 19 vai dizer para nós: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Voltando ao verso 19, lembremos, na ministração do passado, o santuário existia, um santuário terrestre, de onde Deus ouvia e respondia e muitas vezes manifestava a sua glória poderosamente, mas o sacerdote não entrava lá, a não ser uma vez por ano, e o povo ficava de fora. Mas vindo Cristo Jesus, por um excelente, melhor culto e sacrifício, aí sim, Jesus oferecendo-se ao Pai,
entrou no lugar santíssimo, não terrestre, mas celestial, e o Senhor Deus disse: assenta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos por cabelo de teus pés. E Jesus assentou-se à direita do Pai. Se ficássemos só nisso, nada adiantaria em nosso favor. No passado, pelo menos, o sacerdote entrava uma vez por ano, saía lá fora dizendo para o povo: os teus pecados estão perdoados. Mas agora a grandiosidade em Cristo Jesus é que nós podemos pegar esta excelência do sacrifício de Cristo Jesus e termos ousadia de entrar no santuário. Ninguém entrava no terrestre, mas no celestial, que é mais excelente, somos incentivados a entrar na presença de Deus. Note bem esse aspecto. Mas como entraríamos sendo carne e osso? Em verdade e em espírito, ligando-nos a Deus com sincero coração, em comunicação com Ele. É como se estivéssemos entrando na sua presença. Observe, ousadia, vamos ter ousadia de entrar no santuário. Lembrando que certos sacerdotes no passado quiseram entrar no lugar santo, nem no santíssimo, no santo. Entraram muito à vontade e foram fulminados. Mas agora podemos ter a ousadia de entrar, porque Cristo Jesus está lá dentro nos chamando. Aí diz a palavra mais uns detalhes: pelo sangue de Jesus, isso é, pelo sacrifício de grande valor de Cristo Jesus, não pelo nosso mérito, mas pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Aí fala pela sua carne. Observe bem, como um véu. Aí entendemos que quando Deus mandou Moisés colocar um véu para separar o recinto onde Deus se fazia presente, de onde ouviria o povo, era justamente que sem a morte de Jesus não se poderia entrar. Mas Jesus sendo rasgado na cruz do Calvário, até terrestremente, vamos dizer assim, na face da terra em Jerusalém, o santuário teve o seu véu rasgado de alto a baixo, mostrando que o acesso a Deus já estava aberto, à nossa disposição. Mas qual era o véu? Não um véu de tecido, era o próprio corpo de Cristo Jesus dado por nós. Pelo que estudamos no capítulo 2, que era necessário Jesus vir em carne para que pudesse morrer por nós, dar a sua vida em nosso lugar. Aí é a abertura de nós chegarmos a Deus. Diz mais a palavra, podemos ter esta ousadia, verso 21, porque temos um grande sumo sacerdote, que ministrou a nosso favor aquilo que nos aperfeiçoa e nos faz ser aceitos na presença de Deus. Mas o verso 22, cheguemos com verdadeiro coração. Observem essas colocações. Em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A entrada no santuário, agora, vamos dizer assim, é algo que nós podemos ter como ousadia fazer, entrar no santuário, mas cuidado, com o coração verdadeiro, purificado da má consciência, porque se alguém quiser entrar achando que é pelos seus méritos, aniquila o sacrifício de Cristo Jesus. É como se tivesse fechado o acesso. Observe bem isso. E muitas vezes na nossa religiosidade, ou nas religiosidades dos povos, muitos estão querendo fazer para ter direito de ter entrada e aceitação diante de Deus. Aniquila a validade do sacrifício de Jesus por nós. Então, cuidado. Coração purificado da má consciência, com um verdadeiro coração, tendo plena fé que Jesus fez tudo por nós,
para esse direito de chegarmos à presença de Deus. Sabemos também que o nosso ser está sendo lavado com água limpa. Qual é a água limpa que nos purifica? Não fala de água física, fala a própria palavra de Deus que vai operando em nós, mostrando o certo e o errado e nos conduzindo para melhorar o nosso viver e a nossa situação diante de Deus na iminência de um juízo, conforme diz lá em Hebreus 4. Porque diante de Deus vamos comparecer em juízo e devemos estar purificados, não corpo físico, mas fala do nosso ser interior. Assim sendo, a exortação para ficar firme nesta salvação, perseverar nessa salvação, é retermos, mantermos firme a confissão, a declaração, o reconhecimento da nossa esperança em Deus, porque fiel é o que prometeu. Deus prometeu, creiamos nisso. Deus não é aquele que possa mentir. Ele prometeu, ousemos então declarar Jesus o nosso Senhor. Pelo que quando alguns dizem que está salvo, que é filho de Deus, se faz isso numa confissão de fé em Cristo Jesus, na sua obra em nosso favor, é tudo, é tudo, é tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, não é por obras, é por fé. Continuando ainda no capítulo 10, e concederemos uns aos outros para nos estimularmos, incentivarmos a caridade, o amor e as boas obras, não deixando a congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. Observe a aplicação para a qual o escritor nos chama, nos conduz. Quais são as aplicações? Uns aos outros se incentivar no amor e nas boas obras. Que mais? Não deixar a congregação, a reunião em comum, de uns aos outros se ajudarem, porque é nesta reunião que podemos ter os dons de uns manifestados em favor de outros. E diz mais a palavra, considerando também que a cada dia que passa, estamos mais perto da volta de Jesus ou da nossa partida para Ele. Portanto, vamos incentivar uns aos outros a perseverança nesta fé em Cristo Jesus, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, o que infelizmente hoje está demais. E a palavra de Deus é: em paz saireis, em paz sereis guiados. E muitos estão indo e vindo entre as religiões sem uma direção de Deus. É impróprio. Se Deus quer levar, amém, mas será em paz. Em paz sairemos, em paz seremos guiados. E muitas vezes as pessoas se separam por questões diversas de desentendimento, antipatia, isso, aquilo outro, esquecendo que somos ovelhas, e a ovelha não escolhe o pastor e nem o pasto. O sumo pastor das nossas vidas é Cristo Jesus, e Ele deve nos conduzir ao campo e ao pastoreio que Ele quer. E as pessoas muitas vezes estão escolhendo, e não é assim o processo de Deus, pelo que cada um deve orar em todo o tempo, para estar perfeitamente na vontade de Deus. E verso 26, um alerta, e de uma forma bem grave, quando o escritor diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A salvação é total, absoluta em Cristo Jesus, se nele cremos, que Ele já pagou pelos nossos pecados, que Ele já cumpriu tudo que é necessário para sermos aprovados diante de Deus. Mas se depois disto pecarmos voluntariamente, diz o escritor no verso 27, agora
fica tão somente uma certa expectação, uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Por isso que vemos na Bíblia modelos. Em Saul, transgrediu e depois ficou atordoado, sem paz. Por quê? O que fazer mais? E isso no Antigo Testamento. Já no Novo, Judas Iscariotes traiu Jesus, que coisa absurda. E veio depois o desespero. Ou no dia a dia nosso, cada um tem a sua experiência, com certeza, porque a nossa consciência não nos deixa ficar quieto quando nós falhamos. Que não seja nesse aspecto, voluntariamente. Mas continua a exortação, o alerta do escritor no verso 28, dizendo: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Antigamente era assim. Falhou, errou contra um mandamento, sentença, morte. Maldito é aquele que não andar nessas palavras. Aí vem o escritor no verso 29 e diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Se eu desobedecendo a lei trazida por Moisés era a morte, imagina então a transgressão contra o próprio Deus, porque iniciou-se a carta dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, a nós tem nos falado pelo seu próprio Filho. Então agora a gente não desobedece um profeta, a gente desobedece aquele que é superior a tudo. Se desobedecer um homem mandado por Deus já era gravíssimo e tinha repreensão, imagine desobedecer ao próprio Espírito de Deus. Por isso, esta palavra: se alguém pisar o Filho de Deus, desfazer da obra em Cristo Jesus. Se alguém desabonar, desonrar, macular, isso é, tiver por profano o sacrifício, o derramado sangue de Cristo Jesus, e fizer agravo, ou seja, injúria, blasfêmia contra o Espírito da graça, já não tem mais como ser salvo. E lembremos que em Atos dos Apóstolos se nos fala de um casal, Ananias e Safira, que quiseram mentir contra Deus e foram fulminados num instante. Aí diz a palavra no verso 30: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ainda, verso 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus não é assim pronto para castigar. É onde Pedro vai falar para nós na sua carta que Deus é longânimo, mas Deus não se deixa escarnecer. Aí é Tiago: o que o homem fizer, disso ele vai ter depois a sua recompensa. O que o homem semear, isso colherá. Observe uma exortação forte para não pecarmos, aplicarmos a salvação à nossa vida e fugirmos da transgressão e do erro. Aí continua: lembrai-vos, porém, diz o escritor, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações
e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a espoliação, o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Observem estas palavras colocadas. Muitos de nós temos essa experiência. Foi só aceitar Jesus, é o que aqui diz, depois de seres iluminados, atingidos com a graça de Deus, com a revelação da sua palavra. Pronto, aí veio sobre nós muitas tribulações, vieram sobre nós insultos de muitas pessoas, infâmias, falaram de nós coisas vergonhosas. Paciência, paciência. Eu creio que todos, de uma forma ou de outra, em pouco e muito, passaram por isso. Porque é só aceitar Jesus, querer andar no caminho de Jesus, aprender de Jesus e procurar aplicar o que aprende, pronto. Sobrevém perseguições, calúnias, vitupérios, aflições diversas. Então, o escritor diz, lembra que vocês aceitaram Jesus e começou a luta. Começou a luta. Se não foi porque a própria pessoa padeceu, o verso 33 no final diz, fostes participantes com os que assim foram tratados. 34, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então não é para lamentar, desanimar pelas lutas e muitas outras coisas contrárias que nos sobrevêm neste mundo. Vamos estar firmes, perseverantes no aspecto da salvação para nós, que termina ou completa-se depois com uma possessão melhor e permanente nos céus. Continuando, verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, valioso prêmio ou recompensa. Vale a pena. O que está por vir é grande demais para nós rejeitarmos a salvação agora, depois já temos experimentado a graça e temos conhecimento em Cristo Jesus. Verso 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Se formos observar outros escritores, falam também sobre isso. Precisamos de paciência, porque neste mundo teremos lutas. O exemplo para nós é, Deus nos tirou da terra do Egito, tinha poder Deus e continua tendo poder, para imediatamente colocar o povo de Israel transladado, transportado diretamente, rapidamente, instantaneamente para a terra prometida. Mas ele nos fez andar pelo deserto, o povo no passado e a nós hoje no dia a dia, porque nesse tempo vamos firmando a nossa fé, porque muitos ainda estão como que vacilantes, como cocheando entre dois pensamentos. E nesse tempo para vermos as maravilhas de Deus, para reconhecermos Deus com experiência e sabermos que o que tem de vir, a recompensa é absolutamente certa. É os céus de glória que não tem o que possa descrever. O verso 38 ainda incentiva, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não pode recuar, tem que crer que Deus prometeu e ele cumprirá. Deus prometeu pagar pelos nossos pecados, isso já fez em Cristo Jesus.
prometeu andar conosco nessa caminhada, como no deserto ele andou com o povo 40 anos, não é de repente um pouco tempo. Deus andou com o povo 40 anos. E Jesus diz hoje: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação do século. Então ele está conosco. Pela fé viveremos e venceremos. Não podemos recuar. Aí é o perigo dos que pararam no deserto ou que voltaram para o Egito. Quem para e quem recua nunca chega ao objetivo proposto, que é o céu de glória, antigamente chamado em figura a terra que manava leite e mel. E continua a palavra, verso 39: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Por isso todo aquele que crer e perseverar até o fim será salvo. Então, por propósito de Deus, na sua sabedoria e pela nossa fragilidade, estamos neste caminhar no mundo. 40 anos só, irmãos, passa logo. 40 anos, figurado, espiritualmente falando. Para uns é menos, para outros é bem mais, mas para todos será 40 anos. É o tempo da prova do crescimento espiritual, para de fato, com inteireza de coração, caminharmos para o céu de glória. Dando sequência ao nosso estudo, ainda na terceira e última parte do nosso esboço, as aplicações, exortações à perseverança, agora no âmbito da fé. E vem todo o capítulo 11, que muitos chamam a galeria dos heróis da fé. Tá bom, mas nós teremos vários argumentos do escritor exortando: permanecer na fé. Quem guarda a fé é vitorioso. Assim começa ele dizendo, definindo o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é fé? O que é fé? Então observe, não é só crer, exige mais alguma coisa. É um firmamento ou um firme fundamento das coisas que se esperam. Está firme, esperando algo que é certo. A prova das coisas que não se veem. Não é visível. Meu reino não é deste mundo. Não vem com aparência exterior. Então, quem nisso crê, está como vendo, está como que apoiando em coisas firmes, que tem fundamento. Continua o verso 2, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, verso 3, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que quer dizer isso? Tudo o que nós vemos e que sabemos, a própria estrutura terrena em nossa mostra que tudo isso passa, mas o que vemos mostra que existe algo superior e de fato permanente. Isso aqui de fato é passageiro. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, mas do que é real. Continua falando da fé, aliás, em todo o capítulo 11, verso 4. Continua agora os exemplos como incentivos a perseverarmos crendo em Deus e firmarmos nossos pés no Evangelho de Cristo Jesus. Porque diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Atentemos bem a isso. Foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício melhor. Qual foi o sacrifício de Abel? Não foi um produto da terra, não, foi uma vida, e a vida só procede de Deus. Aí está o mistério, porque a oferta de Abel foi aceita e não a de Caim. E muitos querem desfazer dizendo que Caim levou frutos estragados. Nem sei se naquela época tinha pragas
na horta como hoje existe. Na verdade, ele apresentou algo da terra, mas Abel ofereceu algo que é dos céus. Caim não entendeu que para chegar a Deus precisa sacrifícios, ofertas melhores, vida. E a vida vem de Deus. Esse seria o caso de nós mesmos. Vamos entender isso. Deus não quer nosso dinheiro, muito fica preocupado de dízimo, oferta. Deus não está interessado em dinheiro, isso é nada. Deus não está querendo nossas posses, nosso tempo, mas uma coisa Ele quer: a nossa vida, que na verdade não é nossa, é dele. Então simplesmente voltamos para Ele. É um ato de fé. Ele deu a vida, o que eu vou fazer com ela? Tanta coisa eu posso fazer, desfrutar, mas se eu renunciar, aborrecer a minha própria vontade e colocar a vontade dele para ser executado no meu viver, pronto, vai dar alguma coisa melhor, porque Deus sabe melhor dirigir e aplicar a nossa existência no tempo da nossa vida na terra. Aí que está o mistério. É como o reconhecimento que a vida vem de Deus, nada demais. Aqui está a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça? Pelo que Jesus, sendo filho de Deus, não quis nada, nem achou absurdo ele se entregar a si mesmo em morte vergonhosa de cruz, porque é a vontade do Pai. E qual o objetivo? A expiação dos nossos pecados. E ele não perdeu nada, está sentado à direita do Pai, eternamente. É um modelo para nós. Continuando, por isso, por este ato de fé de Abel, este testemunho dos seus dons, o final do verso 4 diz: por ela, pela fé, depois de morto ainda fala. Até hoje fala-se do sacrifício de Abel e todas as implicações. Verso 5: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, ou seja, o transportara, o levara para ele, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque andou com Deus, andou tão intimamente com Deus, agradou tanto a Deus, que Deus falou assim: ó, sabe uma coisa? Vamos embora logo, vamos esperar a morte não. E foi levado aos céus diretamente. Continuando, verso 6, vem outra vez outro reforço da fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador, premiador dos que o buscam. Aí continua os exemplos da fé, vamos ver constantemente nesse capítulo 11, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, nunca tinha chovido na terra, mas avisado que iria chover, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando se fala do fim do mundo, muitos riem de nós. Não estamos vendo o fim do mundo. Não sei como não estão vendo o fim do mundo, se está tudo em ruína, em caos na face da terra. Assim também no tempo de Noé, falar de chuva, absurdo. Falar de fim de mundo, que é isso? Mas haverá um fim para este mundo. Pelo quê? Procurar os meios de salvação para escapar da destruição deste mundo. E é Pedro quem vai falar: construamos uma arca, e a arca é Cristo Jesus em figura. Crendo nele, vivendo nele, está salvo, está seguro. Verso 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão não tinha bússola encaminhando para algum lugar, não tinha mapa não.
De forma nenhuma. Abraão recebeu a ordem: sai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi, creu em Deus e foi. Que absurdo, diria alguém hoje, mas pela fé foi recompensado. Assim, verso 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E ele habitou na terra prometida por Deus, chegou onde tinha que chegar, mas somente era figura da terra que Deus queria lhe dar. E observe que muitos séculos depois, aquela terra veio ser da descendência de Abraão. E hoje também é, ainda que os povos briguem e outros digam que não, entretanto, queira ou não queira, Deus deu aquela terra para a descendência de Abraão. Ponto final. Quem quiser contrariar isso, vai falar com Deus. Se ele quiser revogar, está revogado, mas Deus não é de revogar a sua promessa, ainda mais em pessoas fiéis como Abraão. Então, continua. É um exemplo para nós. Depois de 2000 anos, um povo que não tinha lugar para ficar, voltou ao lugar de origem. Enquanto os povos são destruídos, acabam-se como incas, maias, e o Egito antigo dos faraós e muitos outros acabaram na sua própria terra. Mas aqui tem um plano de Deus, conforme Jesus disse, que eles voltariam para aquele lugar, mas na plenitude dos gentios, já no fim dos tempos. Continuando, verso 9, lendo de novo: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele não preocupou-se, Deus falou que a terra é dele, a terra é dele. Mas lá tinha cananeus falando que a terra era deles. Tá bom, deixa eles falar. Deus diz que é nossa, é nossa. Até para a sua sepultura comprou o lugar para ser sepultado. Mas entendendo que a promessa de Deus é firme, no tempo certo vai se cumprir. Mas ele já entendeu que a pátria que Deus queria dizer não era terrena, era celestial. Assim, esperava Abraão a terra onde Deus é o artífice, ou seja, ele é o engenheiro, ele é o arquiteto, ele é o técnico, mestre de obra e construtor. Verso 11: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, Abraão, e este já amortecido, idoso, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Observe isto. Creu Sara, com 90 anos, tendo já cessado o costume das mulheres, gerou, amamentou, e Abraão, que estava idoso, amortecido, teve revigorada a sua saúde, as suas forças para gerar filhos, e na velhice o filho que lhe veio se multiplicou grandissimamente. Promessa de Deus. Verso 13 chama atenção para o verso 13. Nós vamos voltar nele ao final deste capítulo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estando na terra e parecendo não ser dono da terra, não tendo registro em cartório que era dono da terra, mas Deus disse que a terra era deles, descansaram e viveram como quem não recebeu a promessa, mas creram nelas e abraçou-as. Mas lembremos, não só a terra aqui, como a terra celestial espiritual. Continuando, porque os que isso dizem, quem fala de uma outra pátria, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído,
teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Foi uma das palavras últimas de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. E uma palavra também, falando, a palavra que vamos receber é aquela: vinde bendito de meu Pai e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então não vamos preocupar com as coisas deste mundo e nos afligirmos nela. Se as posses crescem, amém, mas não vamos colocar nisso o coração, porque o valioso mesmo está guardado nos céus. Continuando, verso 17: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, o único gerado por ele. Observe que isso parece loucura, mas ele sabia que Deus lhe tinha falado: oferece-me Isaque em holocausto, o teu filho único, aquele que tanto amas. E ele foi e ofereceu. Verso 18: sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Entendamos esse texto como se Abraão estivesse pensando consigo mesmo: Deus pediu para oferecer Isaque em sacrifício, em holocausto, no Monte Moriá. É o único que eu tenho. Mas Deus falou que é por ele, Isaque, será chamada a minha descendência. Se Deus falou que em Isaque eu vou ter filhos, netos e etc., a descendência toda, e agora Deus pede o sacrifício dele, só tem um jeito de obedecer a Deus e cumprir a palavra de Deus: é Deus ressuscitar meu filho Isaque. Então lembremos de Gênesis, que quando Abraão foi caminhando para o Monte Moriá, 3 dias de viagem, para ele é como se já estava perdido o Isaque, já estava morto, perdido o Isaque, 3 dias, como Jesus teve 3 dias na sepultura. Observe bem. Mas quando chegou no pé do monte, ele disse aos empregados: ficai aqui, esperai, eu e o menino iremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Então nessa palavra ele já estava crendo que Deus iria ressuscitar Isaque. Então ele não foi loucamente, cegamente, ele foi vendo o invisível, a ressurreição do seu próprio filho, porque a palavra de Deus é infalível. Isaque dará descendência a Abraão. Então, se Isaque vai ser sacrificado antes de gerar filhos, netos para Abraão, ele vai ter que ressuscitar Isaque. E foi nisso que diz: ele, Abraão, recobrou, é a palavra do verso 19, recobrou Isaque de volta. Continua: pela fé Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Isaque estava cego, fisicamente cego, mas espiritualmente estava como que enxergando, porque falou de cada filho tudo que iria suceder nas suas descendências, e abençoou cada um segundo a bênção. Jacó, bênção espiritual; Esaú, bênção material. Verso 21: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Na sua velhice, faltando força, encostado no seu cajado, se prostrou adorando a Deus. Mas abençoou os filhos de José de uma forma tremenda. Tudo que foi falado por Jacó se cumpriu exatamente. Velho, acabado, sem força fisicamente, porque no seu interior estava como enxergando tudo e falando tremendamente do futuro.
Continua a palavra, 22. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Deus vai tirar o povo do Egito. E deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Observe, foi um ato de fé. Os pais guardaram o menino, porque já estavam crendo que Deus iria dar livramento a eles. 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou candidato, possível herdeiro do trono da terra do Egito, escolhendo antes, diz o verso 25, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, ou desfrutar deste mundo. Verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, os sofrimentos, os atos vergonhosos que haveriam em Cristo Jesus, da sua morte em madeiro, morte vergonhosa, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Em vez de ser faraó no Egito por 30, 40 anos, é melhor ser o quê? Filho de Deus na eternidade. Foi a escolha dele. E muitos escolhem coisas deste mundo primeiro, porque não tem crido nem visto as coisas que estão guardadas por Deus para nós. Se não crê agora, não receberá depois. Precisa crer. Por isso, tantas promessas e exemplos de vitórias tremendas. Aí está Moisés. 27, o verso diz: pela fé deixou o Egito, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Deus falou para fazer o sacrifício do cordeiro, realizar o ato da Páscoa, ele obedeceu, pronto, foi livre da destruição da mortandade. Verso 29, pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Estende a vara a Moisés, pronto, ele obedeceu a Deus, o resto Deus fez, ele só obedeceu, fé. A gente faz um pouquinho e Deus faz o restante. Verso 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. 7 dias. Verso 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Uma mulher de Jericó percebeu a obra de Deus no povo de Israel, reconheceu os espias, preferiu abrigá-los, escondê-los, protegê-los, e depois teve a recompensa, a sua própria vida poupada e de toda a sua família. E Deus não deu mais, porque está escrito que ele formou casa no meio do povo de Israel. E o autor diz ainda: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Verso 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Paremos aqui. Quantos exemplos? Se ele fosse descrever tantos exemplos na Bíblia de pessoas que preferiram andar pelo caminho da fé, crer em Deus e tiveram sucesso, era reescrever de novo toda a Bíblia dentro do livro de Hebreus. E observe, quantos exemplos de vitória na fé. Mas, atenção, verso 35, na outra parte. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Tem gente que cria que se orasse a Deus poderia ser livre, mas preferiram
o dano das perseguições e dos males trazidos pelos inimigos, porque sabiam que se morresse aqui, teria guardado a vida eterna. Queriam uma melhor ressurreição, a ressurreição de justo, a ressurreição daqueles que deram a sua vida pela causa do Senhor. Verso 36, outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tal qual o verso 13 repete, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Observem, quantos foram livres? Quantos não quiseram o livramento? Mas até os que foram livres no momento, um dia tiveram que ser recolhidos deste mundo. Nós viemos do pó, e ao pó certamente voltaremos. Atenção, todos, verso 39, ainda que tiveram o testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Verso 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, os que já foram do passado, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui está uma informação tão clara, que contraria o nosso dia a dia religioso, que muita gente acha que morre agora e está indo para algum lugar, lá para o céu de glória ou para o inferno, ou, diz alguns, tem até lugar intermediário. Mas observe a palavra, desde o princípio é decreto de Deus, do pó vieste, ao pó tornarás. Assim vamos entender, o primeiro a morrer foi Abel. E onde está Abel? No pó. Não recebeu a promessa. Onde está Abraão, que aguarda e aguardou a cidade celestial? Está no pó. Talvez, sentindo a Israel, possa ver os seus restos mortais. A gruta de Maquipela ainda existe e tem restos mortais lá guardados. Onde estão os do passado? Morreram, estão no pó, aguardando a ressurreição. Não estão vagando por aí, não estão no lugar de delícias, vamos dizer, intermediário do gozo eterno. Não. Verso 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por que não? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. O que é que Deus tem de melhor? Para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Então essa ideia de que Abraão está lá, tal santo está lá, tal santa está lá, tal patriarca está lá no céu, não é verdade, porque Deus não quis que eles fossem aperfeiçoados sem nós. Por isso que vem a palavra de Tessalonicenses que diz que todos juntos iremos ressuscitar, e juntamente vão subir ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com a ideia de unidade, irmãos. Muitos falam de duas vindas de Jesus, não tem isso não. A igreja como esposa do Senhor, companheira para a eternidade, vai de uma vez só, porque é inteira, não vai uma parte para depois ir outra parte, é um corpo em espírito. Entendamos isso. Muitos fazem separação, vai a turma, outros já foram até, mas em João capítulo 3 verso 13 está escrito: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, Jesus Cristo,
que está no céu. Observe esse particular. Então nós temos uma noção incorreta. Isso não prejudica a salvação, mas em termos de conhecimento está incorreto. Por isso mesmo que muita gente está crendo neste santo, naquele santo, que esse vai ajudar, o outro vai me ajudar, e esqueceu que ou Jesus é o ajudador, o salvador, ou então não tem ninguém, porque todos que morreram estão no pó, aguardando a ressurreição. A promessa é, primeiramente, ressurreição. Se já estivesse no céu, não precisa ressurreição. Se eu morrer hoje, que bom, não vou precisar esperar a ressurreição. Mas a ordem é: todos estão no pó da terra, aguardando o último dia, a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos. Aí o juízo e a recompensa. Continuando, entrando no capítulo 12, ainda considerando as aplicações, exortações à perseverança, já no ano da resignação. O escritor diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Resignação, concordância com o plano de Deus, a aceitação, muitas vezes, de situações contrárias, sofrimentos, mas o que está aguardado não vai se perder. O reino de Deus é reservado. Corramos com paciência a carreira proposta, olhando para Jesus. Se Jesus fosse olhar o imediato, mas aguentou tudo, toda ofensa, toda palavra ímpia, toda ingratidão, todo o julgamento horrível, tendencioso e parcial daquela época, porque estava esperando a recompensa. Resignou-se à vontade de Deus. E às vezes a gente para e fala assim: mas por quê? Logo comigo? Por que eu? Aguenta firme, tenha paciência nas tribulações. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Vamos olhar para frente, lá no fundo. A recompensa é certa. Versos 3 diz ainda: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais ou enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus suportou tanto e era justo. O que tem? Que demais seria a gente suportar alguma injustiça no tempo presente? Vamos manter a fidelidade com Deus sempre. A palavra continua nos dizendo: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Nós ainda não fomos até a morte para resistir ao pecado. E o verso 5: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus não é o pai que cede à nossa vontade e aos nossos caprichos, não. Ele é um pai rigoroso, porque quer nos colocar numa caminhada cujo fim será o céu de glória. Os pais na terra muitas vezes fraquejam, deixa, coitado. Às vezes o filho faz impropérios, faz atitudes
desrespeitosas, e o pai engole aquilo que tadinho do filho, mas está criando um mal. Enquanto Salomão disse: usa da vara, disciplina, para que possa fazê-lo escapar do inferno nos tempos seguintes. Então Deus também é assim. Se nós erramos, Deus fica em cima cobrando. Se nós estamos no caminho errado, Deus fica cobrando e nos dando o caminho correto, conforme diz o profeta: ouvireis a voz que diz: este é o caminho, andai por ele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Agora, se nós não ouvimos o que Deus fala, um dia Deus poderá deixar de falar. Aí Deus não nos considera mais como filhos, faz o que quiser, mas o que fizermos na nossa vontade será para a nossa própria destruição. Aí continua a palavra dizendo, verso 7: se suportais a correção, Deus os trata como filhos, mas se estáis sem disciplina, sois bastardos, sois filhos de Deus. Continuemos. Verso 9, o escritor coloca um exemplo. Tivemos nossos pais segundo a carne, na geração desta vida terrena, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqueles, os pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O mundo hoje é o contrário da correção do pai, mas quem ama mais o filho do que o pai? É o Estado, por acaso? De forma nenhuma, é um absurdo que as leis estão propondo hoje em dia, porque pela ordem de Deus, a criança tem que ser corrigida por aquele que ama, porque as correções do amor levam à vida, a aperfeiçoamento, à edificação, à maturidade. Mas a falta de correção, veja o que está o mundo aí. Mas nossos pais, como os nossos pais nos corrigiam? De uma forma mais forte? Cinta, chinelo, vara de marmelo, ou só a palavra, ou só exemplo? Cada um conforme o seu modelo, mas em zelo nos corrigiam, para sermos responsáveis e crescermos, atingirmos a estatura de adultos, e já, vamos dizer assim, com alguma sobriedade. Agora, não vamos sujeitar a Deus, que é perfeito, que é preciso. Se ele usar vara de marmelo, é porque precisamos mesmo. Se ele usar só a palavra, que é o suficiente, mas em um caso ou outro temos que obedecer. Continuando, verso 11: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então o que vamos fazer? Tomar ânimo novo, esforçar, pôr-nos em pé e caminhar de novo, para que outros que ficam também vacilantes nos vejam reanimando, tomem ânimo e caminhem nesta estrada que leva aos céus. Quantos que por desobedecer aos pais já não existem mais? Coisa simples. Para de ir no Ribeirão nadar. Quantas vezes eu ouvi isso? Uma coisa é certa, até quando eu desobedecia, ia com temor, com medo, evitava ser muito abusado. Pode ter sido o meu escape, a ordem, não vá, perigoso. Ia, melhor que não fosse. Mas outros foram e não voltaram. Assim, um exemplo simples. E quanto nessa vida? Em questão das drogas, das bebidas, da prostituição, dos maus caminhos. Continuando, passando ao subtítulo 4, no âmbito da santidade, verso 14 do capítulo 12 diz: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este verso por si só já seria suficiente. Santidade fala de pureza, santidade fala de separar-se para Deus, reservar-se para Deus. Sem isso, ninguém verá Deus. Já é o suficiente. E a palavra continua: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Hoje em dia, quantas maquerenças no meio do povo de Deus, e tudo raízes de amargura. Alguém não entendeu bem o irmão, ou desentendeu, fala mal dele para um terceiro, o terceiro fala para um quarto, daqui a pouco está tudo fermentado. E o grupo da igreja subdividido. Então, cuidado. Seguir a paz com todos. Cuidado, nenhuma raiz de amargura venha vos perturbar. Verso 16: ninguém seja fornicador, ou fornicário, ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Exemplo, hoje em dia estamos vivendo uma libertinagem sexual, mas cuidado, é perigo, não vamos brincar não, porque Deus é juiz dessas coisas. Temos Sodoma e Gomorra como exemplo, está claro, andaram em licenciosidade, pronto, Deus destruiu. E o mundo hoje está como Sodoma e Gomorra. Não vamos achar que é normal, agora é comum, agora todo mundo faz. Deus não aceita. O fogo virá e consumirá todo mundo. Só sairão dele os tirados, justos como Ló. E quem no meio do caminho ainda ficar querendo voltar para trás, vai ser transformado em estátua de sal, como a mulher de Ló. Temos que tomar uma decisão. Então, ninguém seja fornicário, profano, profanando as coisas de Deus, ou tornando comum as coisas de Deus, a casa de Deus, o culto de Deus, o serviço na casa de Deus. Tenha zelo, é na presença de Deus. Então, toda reverência, todo procedimento com cuidado, toda vestimenta com cuidado, todas as palavras com cuidado, tudo com muito cuidado, ou a palavra reverência. E Esaú, diz o verso 17: porque bem sabeis que, querendo ele, Esaú, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E a palavra continua a exortação, mostrando o tempo que vivemos, a realidade que nos cerca. No passado o povo ficou estremecido, porque Deus apareceu a eles, não face a face, mas na manifestação no Monte Horebe, no deserto de Sinai. Então diz o escritor, verso 18: não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e o sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. E verso 21 fala de uma palavra de Moisés: e tão terrível era a visão que Moisés diz: estou todo assombrado e tremendo. Quando Deus desceu no deserto Sinai, a manifestação do poder da glória de Deus é tão tremenda, e a autoridade da voz de Deus dizendo: não farás para ti imagem de escultura, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Era tão veemente que o povo se assustou e partiram para longe e disseram: não fale mais Deus conosco, para que não morramos. Observe bem, mas nós não estamos no Monte Horebe, não. Onde estamos? A palavra vai dizer mais à frente que nós chegamos ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos,
a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão de Cristo Jesus, que fala melhor do que Abel. Em suma, onde estamos nós? Em lugares celestiais, não é no monte da terreno, onde Deus possa se manifestar. Estamos na presença de Deus, de onde falamos da outra vez, que estamos cercados de duas realidades. A terrena, os nossos olhos podem ver, mas qual é a realidade espiritual que nos cerca? Qual é? Estamos, pelo Evangelho em Cristo Jesus, na presença de Deus, que já vimos, é um fogo consumidor, ainda que isso possa ser falado ainda à frente. Por isso que o salmista no passado, tendo uma visão das coisas de Deus, diz: quem habitará em meio às labaredas eternas? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Não é de qualquer jeito, não é mesmo, não é. Aí continua a exortação: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Paremos. Homens falaram da parte de Deus e alguém não creu, teve o justo castigo. E agora, conforme já falamos antes, o assunto de Hebreus é que hoje Deus fala por seu Filho. Se nós não atentarmos à voz do Filho de Deus, o que poderá ser de nós? Verso 26: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Paremos, observemos bem essa colocação. A voz de Deus é tão tremenda que já no passado já fez a terra tremer, e ele diz que outra vez faria mover céus e terra. Então observa o poder e a autoridade da palavra de Deus, a qual não podemos de forma nenhuma rejeitar. É a palavra do verso 25 no início. Continuando, verso 28: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Voltamos ao verso 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Outra coisa que muitos incorretamente dizem, que o reino de Deus ainda está por vir, esquecendo que o reino de Deus já está no meio de nós. Muitos estão falando do reino de Deus para ouvir ainda, esquecendo que aqueles que estão na fé já têm recebido um reino que não pode ser abalado. Precisamos considerar melhor as Sagradas Escrituras e não irmos no dia a dia das palavras entre as pessoas ou nas pregações sem uma base nas Escrituras. Deus já deu não só um reino, deu-se a si mesmo por nós. Então, lembremos da palavra do Calvário: já está tudo consumado. E a um dos homens que creu em Jesus, um dos que perguntou a Jesus sobre os mandamentos, qual o principal dos mandamentos, Jesus explicou e ele disse: bem disseste, mestre, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é o maior dos mandamentos. E Jesus olhou para ele e disse: não estás longe do reino de Deus. Então o reino de Deus não é algo que vem pelo tempo, é algo que se alcança pela fé, entendimento e decisão a favor. Então, quem já se decidiu por Jesus, já tem um reino, já é
participante da família de Deus. É chamado filho, herdeiro dos céus com Jesus Cristo. Entrando no capítulo 13, continua ainda as exortações no aspecto do procedimento para cada dia, nessa caminhada. Verso 1 diz: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Cuidado para com o próximo, esta é a palavra. Assuntos diretos, fáceis. Verso 3: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. A questão não é atribuir a culpa, é ir com soluções, orientações, conselhos, e não com repúdio e condenação. Não é também com absorção, que muitos na verdade estão porque merecem estar, mas não é a causa de Cristo. A causa de Cristo é levar o perdão, a salvação, o livramento. Verso 4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Não precisa falar mais claro, mas entendamos que, vivendo no tempo de hoje, em que a lei do mundo diz que pode divorciar e contrair novo casamento, e as igrejas cristãs estão adotando isso, estão indo contra Deus, que disse que Ele, Deus, aborrece o divórcio, e que o segundo casamento é adultério. Entendamos essa verdade. Isso não nos priva da salvação, mas vivemos de qualquer jeito achando que o que o mundo está aprovando seremos aceitos por Deus. É um grande engano. Não vamos assim. Então, adultério continua sendo adultério, e um matrimônio, vamos frisar aqui, não é de qualquer jeito não, que o mundo hoje está colocando o matrimônio como um banquete contínuo, irrestrito, sem objetivos. Mas matrimônio para Deus tem um sentido, é um completar o outro, e também a geração de filhos. Então não é só deleite não, entendamos isso. A palavra colocou de fato o casamento, há deleite no casamento, mas não é só isso. O deleite é justamente o compensador dos trabalhos que sobrevirão, do dia a dia, um suportando o outro, um tendo que ajudar o outro, dos filhos que virão. Mas as pessoas estão colocando em primeiro lugar o deleite e esquecendo da responsabilidade. Quer desfrutar de um direito sem corresponder com os deveres. Continuando: seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele, Deus, disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então essa aflição, ambição, essa corrida desenfreada para ter, não é do Espírito de Deus. Verso 6: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Com isso quer dizer que também não há mudança. O que os pastores devem ensinar é aquilo que é eterno, porque Deus não muda. A mudança que vai havendo nas igrejas, pode observar, estão indo em contrário à realidade que Cristo não muda. Ainda exortações: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. Muitos estão nas religiosidades e, em vez de estar na doutrina de Cristo, que nos dá o acesso a Deus pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, cada um coloca algumas coisas, até rituais e até questões de procedimento, de prática, de costumes, envolvendo alimentos, como se nisso fosse a perfeição. Cuidado. Verso 10:
Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Paremos. No passado, o sacerdote apresentava os sacrifícios e tinha o direito de comer do sacrifício, nas devidas restrições, mas do sacrifício da expiação do pecado, uma parte era dele, das ofertas de manjares, uma parte era dele, do sacrifício pacífico, uma parte era dele. Mas aí vem o escritor e diz que nós estamos vivendo um ministério sacerdotal que nós não temos direito. Observe que muitos estão indo para as igrejas, as religiões, querendo ser até ministros nas religiões para terem vantagens. Está errado. Não tem direito. Não tem direito. O direito que tem, naturalmente, digno é obreiro do seu salário. Mas cuidado, que muitos estão fazendo do povo a razão do seu enriquecimento. Não estão preocupados com as almas deles ir para o céu. Estão preocupados em crescerem, as suas religiões crescerem. Mas no caso do sacerdócio em Jesus, é diminuir, se dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, para que o próximo alcance a salvação em Cristo Jesus. Continua a palavra, verso 12: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, se alguém é ministro do Evangelho, que viva também do Evangelho, se isso for possível, mas não tenha que o Evangelho é a razão do seu lucro. Não é profissão, é chamada. Agora, quanto ao salário maior, virá na eternidade. Verso 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, por Cristo Jesus, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência, do fazer o bem e da comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velo por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quantos ensinamentos práticos para nós. É assim, observe que de uma forma abrupta, o escritor já parte para encerramento. Voltemos no texto. Ele vinha falando de aplicações diversas, nos exortando à perseverança em várias áreas, e agora por último na santidade, recomendando-nos a obedecer aos nossos pastores. Observem, e de repente ele vai ir para o encerramento, quando entramos na nossa conclusão. Primeiro ele pede oração, verso 18: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Para um pouco neste verso, atentem, que ele falou antes sobre obedecer aos pastores que zelam pelas nossas almas, mas aqui no verso 18 ele dá o testemunho dele mesmo, de que ele é o único que quer portar-se de uma forma honesta. Então, que se ore por ele. Quem é esse autor? Conforme já estudamos, não se sabe direito quem possa ser. E as evidências aqui no final são as mais fortes a favor de Paulo, mas não quer dizer que sejam suficientes para garantir isso. Então Paulo portava-se honestamente. Verso 19: rogo-vos com instância que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Então alguém estava preso e orava para que pudesse ser logo libertado, e que a igreja não deixasse de orar, insistia nisso, para que pudesse ser restituído. Verso 20: ora o Deus de paz,
que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando, ele que opera, operando ele em vós, o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Ainda encerrando, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Ele não precisava nem dizer isso para nós suportarmos, que foi com carinho, com cuidado de nós, que ele escreveu toda esta exortação, ou esse incentivo, trouxe todos esses aconselhamentos. Mas ele colocou que ninguém tivesse em conta isso, mas que suportasse esta exortação. Verso 23, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Outra palavra forte a favor dessa carta ser escrita por Paulo, porque quem era o cooperador de Paulo para sair e vir? Era Timóteo. Ele cita isso. Esperava Timóteo para poder com ele sair e ver aqueles a quem ele escrevia esta carta. Verso 24, saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdo, outra palavra a favor de Paulo, porque é Paulo quem se detinha em Roma, na Itália, preso, mas também não é importante, já vimos, o importante é que foi inspirado por Deus, sendo Pedro, Paulo, José quem escreveu esta carta, foi inspirado por Deus. E finalmente, a graça seja com todos vós, amém. Encerrando esta carta, observemos que usamos este esboço em 3 partes: a superioridade de Cristo em si mesmo e sobre todos, o que nós conhecemos. Na segunda parte, a superioridade do sacerdócio de Cristo, um sacerdócio ministrado nos céus, na presença de Deus. E a partir do capítulo 10, verso 19, a terceira parte, que é a que estudamos agora, neste tempo, as aplicações, exortações diversas à perseverança na fé, como também a perseverança na santidade e guardando a confissão da salvação em Cristo Jesus. E a conclusão que acabamos de estar considerando. Os propósitos foram esses: explicar a superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos, sobre Moisés e Josué, demonstrar que o ministério sacerdotal de Jesus é melhor do que o sacerdócio levítico, e a nova aliança é melhor do que a velha, demonstrar que a redenção divina anunciada no Antigo Testamento, no Antigo Concerto, cumpriu-se pela vida de Cristo, e pelo novo concerto, nova aliança em Jesus. E também o propósito de exortar os cristãos judeus a manterem firme a sua confissão de Cristo, a sua declaração por Cristo Jesus. O tema, portanto, salientou-se a excelência de Jesus Cristo na sua própria pessoa, no seu sacerdócio, na nova aliança. E aí tivemos a epístola aos Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, a nós fala-nos nestes últimos dias pelo Filho Jesus, a quem já conhecemos. Graças a Deus por Jesus Cristo, supremo bem a nosso favor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.